Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paulo, sou controle interno do município de Erval do Oeste. Assim, para mim, pelo menos, não ficou muito claro como que o município vai passar informações para o Tribunal de Contas sobre o plano. Sobre o plano? Isso. E caso haja descumprimento dessas metas, o que pode acontecer com o município, com os gestores? Se vai haver alguma penalidade nesse sentido? Tá. Sobre o plano em si, nesse primeiro momento está sendo preparado para o SFINS de 2019. Então, vocês ainda vão ser informados como receber esse tipo de informação, né? Então, é algo que é para o próximo ano. Nesse momento, esse fórum vem alertar para que vocês comecem a trabalhar nos seus municípios a situação para que não se deixe para o final do ano. Então, comece a observar dentro do seu orçamento, dentro do seu planejamento, a execução do Plano Nacional da Educação. Nós ainda não temos uma plataforma pronta no SFINS para te apresentar como você deve encaminhar esse plano para cá. No momento que tiver, o pessoal da área municipal vai divulgar. Eu não sei se vai ser por meio de ciclo municipal, enfim, mas vai ter algum tipo de capacitação para vocês terem ideia dessa informação. Questão. Então, o que a Gisele falou é por aí. A gente não tem essa plataforma, ou seja, a gente não tem esse módulo ou esse adendo ao SFINS para que os municípios, jurisdicionados, inclusive o Estado, forneçam informações sobre o plano, né? O que a gente está pedindo é que os controles internos dos municípios e também do Estado prestem informações sobre a execução dos planos de educação. E com relação à punição, sanção possível, na verdade, como o trabalho também é incipiente, o tribunal está começando, né, e tem dialogado bastante com a sociedade de uma forma geral e com os jurisdicionados. A avaliação ela é muito específica, caso a caso, né? Depende da situação do município, da situação da própria avaliação da execução dos planos de educação. Obviamente, se necessário, a sanção será aplicada. Mas a ideia, em princípio, sim, é de orientação e de recomendar ao município ou ao Estado que façam as correções devidas com relação. Mas, então, de início, a ideia é de orientar e de recomendar, né? O tribunal ele tem o seu papel de fiscalizador, tem o seu papel de sancionador, mas também tem um outro papel que é tão importante quanto, que é o papel de orientar. Então, a ideia, em primeiro momento, é de orientação, até porque o tribunal também é parte, né? Do plano da aplicação ou da execução dos planos de educação, ele faz parte, ele é parte do Estado, né? Então também ele tem interesse de que a coisa funcione e seja feita de forma correta. Então a ideia, então, no sentido de sancionar, aí vai depender caso a caso, mas a ideia primeira é que o tribunal faça uma avaliação e aí recomende ao município ou ao Estado que se faça as correções devidas. Seria nesse sentido. Temos mais alguma questão? Boa noite. Eu tenho boa tarde, desculpa. Eu tenho duas perguntas para fazer a respeito da palestra sobre obras. Qual é a posição do Tribunal de Contas com relação à utilização da metodologia BIM para elaboração de projetos com mais qualidade e com mais assertividade? E a segunda pergunta é qual está sendo a exigência do Tribunal de Contas com relação à apresentação do histograma de mão de obra nos orçamentos na fase de licitação? Bom, são duas questões. A metodologia BIM, cara, ela é bem-vinda, é o que tem de mais moderno, é o que se comenta aí de conjugar projetos, várias etapas de planejamento, de execução. Só que o Tribunal de Contas atua nos termos do que está na legislação, né? A lei de licitação, ela é de 1993, numa época em que nem se falava nesse tipo de tecnologia ainda, né? Então, isso daí entraria ali na discricionariedade do gestor, utilizar uma plataforma dessa ou não, utilizar um sistema desse ou não.
A própria, por exemplo, a metodologia para elaborar um orçamento tem diversas fontes, né? Tem diversas composições, tem diversas tabelas de referência. O Tribunal de Contas não vai entrar, não vai discutir a metodologia que o gestor utilizou para elaborar aquela ação, aquele projeto, né? Vai elaborar a qualidade final do produto, que é o que tem que estar de acordo com a legislação, né? Sobre histograma de mão de obra, veja, isso daí é uma premissa que faz parte da, vamos dizer assim, da metodologia que a empresa vai utilizar para executar o serviço. Então, se ela adotar um procedimento mais manual, vai precisar mais mão de obra. Se utilizar máquinas, vai precisar menos mão de obra. Então, nós não avaliamos essa questão para efeito de enquadramento em irregularidade ou não. O que a gente avalia, que eu citei aqui, é a necessidade de avaliar o pessoal que está lá, de fato, na obra, durante a execução, que eles estejam devidamente regulamentados. Agora, o que é responsabilidade do fiscal da obra, que talvez eu não tenha citado ali, é exigir da empresa que está executando a colocação de mais ou menos mão de obra para fazer cumprir as etapas definidas no cronograma físico-financeiro que faz parte do edital de licitação. Mas nós não vamos avaliar se o histograma está de acordo ou não. A não ser casos, não vejo como enquadrar aqui a parte de edificação, mas tem situação na parte de manutenção de algum tipo de obras, algumas obras, alguns serviços, principalmente, mais na parte de serviço, que a gente avalia custos operacionais, que daí sim tem previsto uma equipe de manutenção, por exemplo, para fazer uma operação de uma estação de tratamento de água, né? Então está previsto lá uma equipe que funciona 24 horas. Aí o tribunal vai avaliar a permanência desse pessoal lá. Aí sim, conforme está no orçamento. Mas não chega nesse nível de exigência, de avaliar o histograma de mão de obra. Boa tarde. Eu tenho duas questões também. Uma é saber qual é o grau de responsabilidade de obras. Qual é o grau de responsabilidade legal de ex-administradores que deixaram obras inacabadas em situações como aquela, na construção em terreno inadequado, e o que o atual prefeito, no caso, a atual administração, poderá fazer para responsabilizar administrações anteriores por uma execução mal feita. Essa é uma questão. E a outra questão é a respeito do monitoramento do Plano Municipal de Educação. Porque quando a gente faz o monitoramento do Plano Municipal de Educação, você faz o monitoramento da educação do seu município. Aí você é dentro de outra esfera, que é a esfera estadual, e de competência que não é do município. Como a gente vai conseguir conciliar dados, e inclusive particulares, né? Como a gente vai conseguir realizar um trabalho bem feito de monitoramento e execução do Plano Municipal de Educação, sabendo que vai além da sua competência municipal? Sobre responsabilização de obra, há uns anos o tribunal responsabilizava basicamente o gestor. Era o prefeito, era o secretário, né? De uns anos para cá, a gente passou a adotar uma metodologia de planejamento das nossas auditorias, com base em matrizes, né? Então, são várias matrizes que se buscar a origem do problema, qual é a irregularidade que aconteceu, e tentar definir quem é efetivamente o responsável, né? Não é uma questão muito simples, mas, por exemplo, se uma obra foi executada sem um projeto estrutural e aconteceu aquele problema que eu mostrei na foto, nós vamos buscar assim, o engenheiro fez o projeto correto? A comissão de licitação, ela sabe, ou deveria saber, que para licitar uma obra de engenharia precisa dos projetos complementares?
se sim, a comissão poderia ser responsabilizada também. Então, não é só o prefeito ou o ex-gestor ou o ex-prefeito, é quem efetivamente deu causa àquela situação. Ok? Então, há várias situações aqui que o tribunal tem aplicado sanções ou feito determinações, multas, inclusive, para o pessoal da engenharia, para o pessoal da comissão de licitação, né? E nós queremos evoluir, mas é na parte de contratação da empresa para elaborar um projeto, né? Isso é uma coisa que o tribunal até então não avaliava, porque são contratos de valores até muito pequenos, né? É só para fazer um projeto, perto da obra, o projeto são valores menores. Mas ali está sendo causa de grande dificuldade. E digo que não é responsabilidade, às vezes, do engenheiro que fez o projeto, mas é de quem contratou ele. Porque muitas vezes, cito assim, a prefeitura faz uma licitação para contratar um engenheiro para fazer um projeto. E a prefeitura coloca no edital, assim, contratação do projeto arquitetônico. Somente o arquitetônico. Então, o engenheiro ou o arquiteto vão lá e fazem o projeto arquitetônico, conforme está naquele contrato, e entregam para a prefeitura. Aí a prefeitura licita. E a gente vê que faltou os projetos complementares, elétrico, hidrossanitário, estrutural. E não é culpa do engenheiro, porque ele não foi contratado para fazer os complementares. Então, o que a gente quer, com essa cartilha aqui que eu mostrei, por exemplo, com as nossas orientações do ciclo, é orientar a forma do gestor de contratar um projeto de engenharia. O que ele tem que exigir daquele profissional e o que ele tem que receber e como conferir se o que ele está recebendo é realmente o que é necessário para licitar a obra. Ok? Bom, quanto à avaliação com relação aos dados e medição das metas, a gente também encontra algumas subjetividades aqui no tribunal. Por exemplo, como que a gente até discute a questão, o que seria a universalização para o município, né? E aí a gente cita, por exemplo, o exemplo da capital, Florianópolis, né? Florianópolis tem a rede pública, né, federal, por exemplo, na educação infantil, porque a gente tem um colégio de aplicação, a gente tem o Estado também fazendo, às vezes, da educação infantil, e tem o município, né? E inclusive a iniciativa privada, mas com relação à rede pública, né? A gente tem, por exemplo, as 3 esferas tratando ou trabalhando a educação infantil. E aí a gente tem um outro agravante que, por exemplo, a capital, ela recebe, por exemplo, dos municípios circunvizinhos, ela recebe também estudantes. Então, existe essa situação, essa complexidade da avaliação, por exemplo, da universalização em alguns casos, e algumas metas que exigem a universalização, só que a gente tem que trabalhar com o que tem. E o que hoje a gente tem são alguns dados. A gente também não pode, diante dessa complexidade, dessa dificuldade de se fazer essa medição, a gente não pode, então, dizer que, já que existe essa dificuldade, a gente não vai fazer uma medição. Mesmo que a gente incorra em erro, a gente tem que fazer essa medição porque existem dados oficiais disponíveis, né? E aí depois se discute cada caso e aí se vai verificar essa questão do município médio-grande arrebanhar, digamos assim, estudantes, e os municípios pequenos perderem em alguns casos. Então, há essa complexidade sim. Só que mas a gente não pode deixar de utilizar os dados oficiais, mesmo que eles não sejam precisos, a gente não pode deixar de utilizá-lo para, pelo menos, a gente conseguir planejar o processo educacional. Mais algum questionamento? Eu vou passar... Se vocês me permitem, só fazer um comentário bem rápido sobre a necessidade do plano do plano de necessidades. Nós fizemos uma auditoria no ano passado e para mostrar a importância de saber o que é necessário para que a obra, qual é o objetivo daquela obra, né? O que a gente quer atingir. Então, teve um município que fez uma rodoviária, executou uma rodoviária para ônibus interestadual e tem 11 plataformas para ônibus, né? 11 ônibus. Aí um gestor novo assumiu, por isso que eu lembrei dessa questão, um gestor novo assumiu e a obra já está com 80% concluída.
E ele veio falar conosco aqui, porque quando observou aquilo ali, ele achou assim, o que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou complementar essa obra e depois o Tribunal de Contas vai me responsabilizar. 11 plataformas. Sabe quantos ônibus param naquele município por dia? 2. E tem uma rodoviária para 11. Quando que o município vai utilizar aquelas 11 plataformas? Então, o gestor veio aqui até para não ser responsabilizado, ele quer fazer uma alteração lá, enfim, para tentar usar de outra maneira, né? Mas essa é um exemplo para a gente avaliar a necessidade. O plano de educação traçou diversas metas e as obras têm que contemplar aquilo que está ali, né? Então, lá nós vamos buscar, nesse caso, quem é o responsável. Claro que nós vamos buscar as premissas, quais foram, de onde é que veio esse planejamento prévio da obra, né? Onde é que você foi buscar essa dinâmica? Ok? Oh. Mais alguém? Então vamos passar a palavra para o conselheiro Gerson dos Santos Sica para fazer o encerramento do fórum. Lembrando que a gente vai ter um café de encerramento aqui, tá, gente? É a melhor parte do café. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e uma certa vez em uma reunião no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, nós estávamos avaliando justamente a aplicação do questionário aqui, a aplicação do questionário no Rio Grande do Sul e passamos um dia inteiro lá debatendo as duas experiências e um técnico do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul me falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse: olha, eu gosto de trabalhar com educação porque as pessoas que trabalham com educação, elas realmente são comprometidas com a causa, elas acreditam naquilo que elas fazem. Então isso aí me motiva muito. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu também trabalho com educação há bastante tempo, já fui professor de universidade privada, de universidade federal, hoje estou aqui no Tribunal de Contas, e aquilo me chamou muito a atenção. Realmente quem trabalha com educação, aquilo fica introjetado na alma da pessoa e não se faz aquilo só pela remuneração que se tem. E é isso que nos motiva todos os dias. E agradeço a presença de todos, a atenção. Sei que os desafios são muito grandes. O objetivo desse fórum foi trazer alguns entendimentos do tribunal sobre pontos que nós consideramos muito importantes do ponto de vista da fiscalização, o orçamento, infraestrutura e várias ações que o tribunal vem realizando. As falas aqui mostram que é possível, sim, avançar naqueles pontos que nos angustiam todos os dias. Quando nós fomos a Anita Garibaldi e fizemos uma audiência pública no município, nós discutimos muito aqui no tribunal como fazer, e a primeira coisa que decidimos é que tinha que ser dentro de uma escola, não era para ser em Câmara de Vereadores, não era para ser em espaço de poder, era para ser num espaço de criação, e o espaço de criação é a escola. Nós tivemos 164 pessoas, lotou o salão da escola. Nós não trabalhamos só comunicação, nós trabalhamos sensibilização. E aí, tanto que a Gisele falou muito aqui das audiências públicas, do orçamento, e nos conselhos, a gente vê isso, o pessoal falou, ninguém quer participar dos conselhos, ninguém quer ir na reunião dos conselhos, e etc. Para essa audiência pública, nós, uma semana antes, fizemos um trabalho de sensibilização, fomos não só nas autoridades públicas, mas nos diretores de escola. Em cada mochila de criança foi um folder que nós fizemos aqui, um folder simples, mas explicava o que era o PNE, etc., qual o objetivo da audiência pública. O padre da cidade chamou na missa, porque nós procuramos o padre, pedimos que ele falasse na missa. Pastor evangélico da cidade também recebeu material, comunicou, e isso fez com que nós tivéssemos uma participação muito grande. As pessoas realmente foram lá e debateram assuntos dos mais variados. E aquilo nos chamou muito a atenção. Nós gravamos a audiência pública, ela foi um instrumento de prova dentro do processo, e para mostrar os ajustes que eram necessários no nosso entendimento, uma auditoria de gestão, não no sentido de penalizar a gestora, no sentido de orientar, e aquilo nos reforçou muito o trabalho. Então é possível assim, a gente fazer uma construção coletiva num tema que é tão importante. Queria agradecer também todo o apoio institucional que nós temos aqui dentro, a presidência do Tribunal de Contas, o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, que veio aqui, fez a abertura na parte da tarde,
me deixa muito honrado com as suas palavras, ele que é um entusiasta e que dá total franquia ao trabalho que vem sendo realizado, a todas as diretorias envolvidas, diretoria de controle de atos pessoal, diretoria de controle de licitações e contratações, ao Instituto de Contas, assessoria de comunicação, eu seria a diretoria de contas de governo da GCL, eu seria injusto aqui se deixasse alguém de fora, então é melhor fazer um agradecimento amplo às várias diretorias do tribunal que atuaram, diretoria geral de controle externo, que vem trabalhando muito no nosso plano de atuação, que vai em breve ser já finalizado. Então, para nós é um momento muito importante de ouvir a todos e contamos, o PNE até 24, então nós estamos aí no mínimo até 2024 nesse trabalho e seguramente vai ter outro plano, o nosso trabalho não cessa nunca, porque a educação ela é fundamental e é um processo essencial na construção da identidade do ser humano. Então, até a próxima e vamos nos encontrar aí, que o tribunal sempre está nos mais variados municípios de Santa Catarina, né? E faz parte da vida, né? Do mundo da vida. E o que precisarem, estamos à disposição, o nosso grupo de trabalho de apoio à fiscalização na educação, o meu gabinete sempre à disposição. E continuamos. Peço que vocês visitem o site, olhem o material que foi divulgado hoje, principalmente o da Meta 1, para que tenham as suas impressões, porque esse diálogo sobre as metodologias ainda vai continuar. Muito obrigado a todos e um bom retorno.